Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui é o Leonardo e hoje nós vamos começar uma série de aulas, vamos dizer assim, um curso sobre eletricidade, tá? Então essa vai ser a aula 1. E vai lembrar que eu não vou seguir nenhum padrão escolar, talvez como vocês estão acostumados, pega um livro texto, existe um padrão meio que uniformizado, mas eu não vou seguir isso, tá? Vai ser umas aulas meio que, sei lá, não padronizadas, mas sobre eletricidade e temas bem interessantes, tá bom? Bom, então nessa primeira aula, para provar que eu não vou seguir nenhum padrão, eu vou falar sobre força elétrica e campo elétrico. Vamos direto ao assunto. E outras informações mais elementares a gente vai desenvolvendo ao longo do vídeo aí, tá bom? Então, dê um like no vídeo, ajude aí o nosso trabalho a ser divulgado e vamos que vamos. Bom, pessoal, então vamos começar com um conceito aqui que vocês com certeza já sabem. Imagine uma carga positiva e uma carga negativa. O que acontece quando você põe essas duas cargas uma perto, uma próxima da outra? Bom, elas vão se atrair. Concorda? Elas vão se atrair. Uma coisa negativa com uma coisa positiva se atrai. A famosa frase, os opostos se atraem. Mas o que acontece se você colocar agora essa carga e ao invés de ser negativa ela ser positiva? O que vai acontecer com essas duas cargas agora? Vai haver uma repulsão. Então, cargas de mesmo sinal se repelem, tá? Uma repulsão mútua. Cargas de sinais contrários se atraem. Então essa é a nossa primeira premissa básica da eletricidade. Sinais opostos se atraem, sinais iguais se repelem. Ponto. Bom, pessoal, vamos imaginar agora um eixo cartesiano, tá? Y, X, aqui é a origem, e exatamente na origem vamos colocar uma carga Q, uma carga Qzão, que eu vou chamar de, vou considerar que ela seja positiva. E aqui a uma certa distância, a uma distância D, eu vou colocar uma carga menorzinha chamada Qzinho, também positiva. Bom, cargas e sinais iguais se repelem. Então, nessa nossa configuração, está havendo uma repulsão mútua entre as cargas Qzão e Qzinho. Perfeito. Agora, vamos fazer uns exercícios mentais aqui. Vamos invocar Einstein. Imagine agora que essa carga Q fosse colocada a uma distância menor. Aqui agora, olha. Agora Q está aqui. Vamos dizer assim, é metade, né, do caminho. Intuitivamente, o que você acha? Que a repulsão vai aumentar? Vai continuar mesmo? Vai diminuir? O que vocês acham? Então, deixa eu só arrumar aqui, ó. Aqui é a distância. Eu vou chamar de, sei lá, distância D. Aqui eu vou chamar de uma distância H. Tá bom? Então, H é uma distância, a distância menorzinha, e D vai ser a distância maior. De forma que, em D, como a distância é maior, intuitivamente você vai pensar assim, a repulsão é menor, porque a distância é maior. Uma coisa inversa, tá vendo? À medida que eu vou aproximando essa carga Qzinho, que ela recebe um nome especial, chamada carga de teste, tá? Depois nós vamos ver isso aí. Mas ela chama carga de teste, e à medida que nós vamos aproximando essa carga em direção a Q, o que você acha intuitivamente? Que essa repulsão mútua vai aumentando ou diminuindo? Responda aí. Bom, isso aí. Se você respondeu que essa repulsão vai aumentando, você acertou. Porque à medida que a distância vai sendo menor, vai sendo reduzida, essa repulsão vai aumentando, uma vez que ambas são positivas, tá bom? Então, é mais ou menos aquela experiência quando você pega dois ímãs
e tenta aproximá-los com a mesma polaridade. Você percebe que quanto mais próximo você coloca os ímãs, mais força você tem que fazer e mais difícil vai ficando essa aproximação, tá? O mesmo fenômeno acontece aqui com essas cargas elétricas. Então, vocês já perceberam que se eu mexer na distância, aumentar ou reduzir, ou se eu alterar o valor numérico tanto dessa carga Qzão como da carga Qzinho, que é a carga de teste, vai haver uma modificação direta na força que surge entre essas duas cargas. E isso é importante porque intuitivamente você concorda comigo que essa força que surge entre a carga Qzão e a carga Qzinho, ela tem que ser, ou ela vai ter que depender, melhor dizendo, da distância e da carga Q, tanto da carga Qzinho tanto da carga Qzão quanto da carga Qzinho. E mais interessante ainda, você percebeu intuitivamente que à medida que eu diminuo essa distância, a força aumenta. À medida que eu aumento essa distância, a força diminui. Relembre as experiências, com certeza você fez, de tentar aproximar dois ímãs de mesmo polo. Você percebe que quanto mais próximo você vai deixando esses dois polos, maior é a força de repulsão que há ali, mais força você tem que fazer para juntá-los. À medida que você afasta esses dois ímãs, essa força se reduz. Então nós também vemos uma coisa interessante aqui. Essa distância ela vai variar de forma inversa, ou seja, a força varia de forma inversa em relação à distância, mais precisamente com o inverso do quadrado da distância, tá bom? Ou seja, a cada metro que eu reduzo a distância, a minha força aumenta em 2, aumenta 2 vezes. A cada metro que eu afasto essa distância, que eu aumento a distância, a minha força reduz também em 2, tá bom? Isso é interessante, isso é uma relação do inverso do quadrado da distância. Então são coisas empíricas aqui que você está começando a construir. Bom, e vamos lembrar essa questão da carga. Se eu aumentar o valor de Q, ou reduzir, ou aumentar o valor de Qzinho, essa repulsão também vai aumentar ou diminuir, conforme a magnitude dessas cargas. Isso também é intuitivo, beleza? Então nós podemos, baseado nisso aqui, formular uma relação entre a força que existe entre essas cargas e a distância e a carga Qzão e a carga Qzinho, tá bom? Baseado no que nós vimos, nós podemos formular uma relação aqui, que essa força que surge entre essas cargas, ela tem que ser proporcional à carga Qzão, à carga Qzinho, que é a de teste, e tem que ser inversamente proporcional à distância que separa essas duas cargas. E essa distância é ao quadrado, porque à medida que eu reduzo ou aumento essa distância, a força diminui ou aumenta de forma quadrática, não é uma relação linear, tá bom? Bom, mas para mim tirar o sinal de proporção e colocar o de igualdade, eu tenho que inserir aqui uma constante. Então a força vai ser igual, e essa constante nós chamamos de constante eletrostática, Qzinho d ao quadrado, sendo que esse K ele vai ser igual a 9 vezes 10 a 9, a nona, Newton metro quadrado cúbico ao quadrado. É a unidade dessa constante aí. Bom, e nós chamamos esse F de força eletrostática, tá? Que é a força que surge devido à aproximação de duas cargas. Então, recapitulando, olha só, você tem uma carga aqui, Qzão, você tem aqui uma carga Qzinho, tá bom? Ambas positivas. E vai surgir uma força entre essas cargas que vai depender dessa distância entre as mesmas
e dos seus valores de carga. Vou chamar a força que Qzão faz em Qzinho de F Qzão Qzinho. Força que Qzão faz em Qzinho. E essa força vai se manifestar em Qzinho. De repulsão, porque são o mesmo sinal, então o mesmo sinal se repete. Então Qzinho vai sentir uma repulsão vinda de Qzão. E eu vou chamar essa força de F Qzão Qzinho. Lembrando que é um vetor, então setinha aqui. Em contrapartida, para a terceira lei de Newton, Qzinho reage fazendo uma força em Qzão. E essa força, Qzão vai sentir aonde? E essa força de Qzinho vai estar agindo em Qzão, e Qzão vai sentir uma repulsão devido a Qzinho. E eu vou chamar essa força de F de Qzinho Qzão, que também é um vetor. De forma que, pela terceira lei de Newton, em módulo, ambas são iguais. Então, F de Q, F Qzão Qzinho tem que ser igual a F Qzinho Qzão. Ou seja, tem a mesma intensidade. Sentidos contrários, né? Mesma direção, sentidos contrários e mesmo em módulo elas são iguais. Se Q, e se nós tivéssemos, por exemplo, Q negativo, nessa carga de teste negativa? Bom, a configuração seria a mesma, só que agora Q é negativo por uma certa distância. Enfim, o que mudaria agora é que Q é negativo. Então a força seria igual a K Qzão. Agora Q é negativo, então ficaria menos Q distância quadrada. Isso resultaria em força igual a menos K Qzão Q distância quadrada. Ou seja, quando a carga é negativa, a força vai ser negativa. E negativo quer dizer atração na física. Então, uma força negativa nesse sentido quer dizer uma força de atração. Porque cargas com sinais contrários não se atraem. Então, quando você tem uma carga negativa, uma positiva e uma negativa, você vai ter uma atração. E isso é simbolizado nessa relação de força com o sinal negativo, tá bom? Então F igual a menos K Qzão Q dividido por D ao quadrado é uma força negativa. Quer dizer atrativa. Há uma atração entre esses dois corpos, tá? E aí você tem que tomar cuidado, né? Porque agora o vetor força ele vai inverter. Porque pensa comigo, Q é positivo. Então Q atrai Qzinho que é negativo. Então agora está atraindo. Então esse vetor força vai naquele vetor lá que nós chamamos F Qzão Qzinho. Agora ele é atrativo. Então ele vai mudar a direção em relação àquele anterior. Olha o anterior como ele era. Tá aqui, ó. F Qzão Qzinho, ó. Ele está em sentido contrário, porque é positivo. Agora ele está em sentido, né, contrário, inverteu o sentido, porque agora é negativo no sentido de atrativo. E Qzinho agora, ele também atrai o Qzão. Então nós temos essa força aqui, que vai ser o F Qzinho Qzão. Qzinho Qzão. E isso tudo devido a esse sinalzinho negativo. Agora as forças são atrativas. Beleza? Então notem como a notação vetorial é imprescindível aqui. Então quando eu tenho corpos com cargas distintas, diferentes, uma positiva e uma negativa, eu tenho uma atração. E por isso os vetores forças, eles são em sentidos contrários. Porque a positiva atrai a negativa para si, ao mesmo tempo que a negativa atrai a positiva para si. Por isso que elas tendem a se unir, a se juntarem. O contrário ocorre quando eu tenho cargas de sinais iguais. Positivo com positivo, negativo com negativo. Notem que os vetores são no sentido de repulsão. Beleza? E isso tudo
está explicado nessa equação da força. O que simboliza essa inversão vetorial é o sinalzinho de menos, porque a carga de teste agora é negativa. Beleza? Então tá. Bom, pessoal, então resumindo, o que nós vimos aqui hoje nesse primeiro encontro nosso, que cargas de sinais iguais se repelem, e que cargas de sinais contrários se atraem. Tá bom? E que existe uma relação entre a força de uma certa carga, de uma carga Qzão em uma carga Qzinho, e essa força vai depender da distância em que separa essas cargas, do valor dessas cargas, e nós vamos ter uma relação matemática como F igual a K, que é uma constante eletrostática, é um número, vezes Qzinho, Qzinho, distância ao quadrado. Vou colocar aqui o positivo. E quando essa carga Q for negativa, você vai ter que essa força vai ser atrativa. Você tem um sinalzinho de menos aqui, tá? Basta substituir esse menos Q aqui, você vai ter uma força negativa, simbolizando que nós vamos ter uma carga negativa e uma carga positiva, tá? Então a relação matemática que existe nessa situação é essa aí: F igual a menos K, ou K, dependendo da carga de teste, igual a Qzão vezes Q sobre D ao quadrado. E essa carga chama carga de teste porque é justamente quando você não sabe o valor de Qzão, você, por hipótese, você põe uma carga negativa. Se essa carga negativa for atraída por Qzão, quer dizer que Qzão é positivo. Se essa carga negativa de teste for repelida por Qzão, quer dizer que Qzão é negativa. Então você vai testando a carga Qzão, que é a carga que origina, e é assunto da próxima aula, o campo elétrico na qual Qzinho está inserido, tá bom? Nós podemos ter uma ideia gráfica aqui, ó. Olha só, você tem uma carga positiva, e olha só, uma repulsão. E essa repulsão é simbolizada, que nós chamamos de linhas de força, tá? Representam vetorialmente um conjunto de força em todas as direções ao redor dessa carga. Então, isso nos dá a ideia também de campo elétrico, que é o assunto da próxima aula. Então, o campo elétrico vai ser uma região ao redor de uma carga Q, onde uma carga de teste Q colocada lá, essa carga de teste sofrerá uma força oriunda de Q, tá bom? Então, esse é o assunto da próxima aula, mas por hoje é só. Então, vocês notaram que eu não vou usar muito artifícios gráficos, vai ser mais na mão mesmo. Um dos motivos é porque eu estou sem tempo para fazer aulas mais elaboradas, bem que eu gostaria. Mas eu pretendo passar o principal, que é o conhecimento, o entendimento da matéria. Bom, o que vocês acharam desse primeiro encontro aí? Deixem nos comentários, tá? Surgiram melhorias, podem fazer críticas, porque talvez eu faça um pouco correndo isso. Mas a ideia é sempre ajudar e estou aberto a críticas. Então, até a próxima. Fui!